Fala pessoal, tudo bem? Como vocês devem ter acompanhado aqui no YouTube, nas minhas redes ou até mesmo no noticiário, eu me filiei ao PSL após ter sido expulso do Patriota. E eu fui expulso do Patriota justamente por conta da vinda do Bolsonaro e toda a rede bolsonarista para o partido que eu estava afiliado. Em razão disso, estabeleci alguns requisitos, o PSL cumpriu esses requisitos, como eu falei no outro vídeo, então eu me filiei ao partido. Só que isso gerou uma série de questionamentos nas redes sociais e eu tomei o cuidado de levantar essas dúvidas, as dúvidas mais recorrentes, e gravar esse vídeo explicando para vocês e respondendo uma a uma para que vocês entendam muito bem qual é a estratégia da filiação ao PSL, o que eu pretendo fazer, o que o partido me garantiu e o que vai acontecer daqui para frente. Mas antes já sabe, deixa o like no vídeo, se inscreve no meu canal e ative o sininho para receber as notificações. Bom, eu vou começar primeiro com a pergunta que foi mais feita, mais recorrente, que inclusive gerou algumas frustrações. Eu selecionei aqui a do Anderson Balieiro Cruz. Ele disse o seguinte: por que não o Partido Novo, Rubinho? Bom, sendo bem sincero com vocês, bem honesto, eu gosto de muita gente do Partido Novo. A vereadora Cris Monteiro aqui na Câmara tem uma relação maravilhosa comigo, ela está muito alinhada em diversas pautas, a gente troca figurinhas sobre projetos, assina em conjunto, tem uma relação muito boa com o deputado Reniose, ele também é um cara que participa do meu mandato, aconselha, a gente consegue trocar diversas experiências e tem sido muito bom. Só que o Partido Novo está fechado no projeto Vinícius Poit governador. Eles já definiram que o Poit vai ser o candidato deles ao governo do estado. E é um projeto, com todo respeito ao Poit e ao Partido Novo, fadado ao fracasso. O Poit está dando menos de 1% nas pesquisas, está dando 0,6%, 0,7%. Ele é um deputado excelente, deveria concorrer de novo para deputado federal ou para outro cargo, mas não é o momento de ser candidato ao governo. E nós temos o projeto Arthur Duval governador. O Arthur, que pontuou, performou muito bem para prefeito do estado de São Paulo, já está com 8% de intenções de voto e com certeza é um nome com chances reais de acabar com a hegemonia tucana no estado de São Paulo. Então, em razão disso, não daria para eu participar do Partido Novo, mas não para por aí. Vocês devem ter acompanhado a movimentação dos deputados federais e alguns outros deputados estaduais, até vereadores, contra o Amoedo. Eu sou uma pessoa que eu advogo, o Movimento Brasil Livre defende a candidatura do Amoedo a presidente do país. Quando o Amoedo lançou candidatura pelo Novo, foi um grande aceno, nós ficamos felizes. Só que os deputados simplesmente lançaram o mitrô, sabotaram a candidatura do Amoedo para inviabilizar a sua candidatura e então não ter mais candidato a presidente. Veja só, depois que o Amoedo desistiu, você viu, por exemplo, o Marcel Van Hatten falando de mitrô presidente? O assunto acabou. Qual que é a estratégia deles? Eles deixaram a chapa sem candidato a presidente para poder apoiar indireta ou diretamente o senhor Jair Bolsonaro. O Partido Novo, a nível nacional, está muito bolsonarizado. Então não daria para eu participar desse partido. Não encampa o projeto Arthur e pior, ainda está alinhado ao projeto Bolsonaro de forma indireta. E por conta de todo o nosso projeto, nossa proposta e a possibilidade de alçar o Arthur com chances reais de ganhar a eleição para governador no estado de São Paulo, o Partido Novo não foi uma opção, não foi a escolha para filiação. Entenderam? Vamos para a próxima pergunta. O Caruccio disse o seguinte: será que esse partido vai fazer tudo o que o Patriota fez com vocês? Será que vão fazer tudo sem usar o fundo eleitoral? Bom, Caruccio, você sabe, nós já fizemos a campanha em 2018, a campanha que eu me elegi em 2020, inclusive com o Arthur à prefeitura, nós não usamos o fundo eleitoral. E com o Arthur concorrendo ao governo do estado de São Paulo pelo PSL, que é o que eu estou buscando dentro do partido, e eu sei que eu vou conseguir, já está tudo muito bem encaminhado, não vai ter uso do fundo eleitoral. Muito simples, os nossos candidatos não usam fundo eleitoral, certo? E a segunda pergunta: será que esse partido vai fazer o mesmo que o Patriota fez com vocês? Bom, o PSL já está num processo de afastamento do Bolsonaro há um tempo. O PSL rompeu com o Bolsonaro, tem uma linha contrária ao Bolsonaro muito forte, suspendeu boa parte dos parlamentares bolsonaristas, expulsou outros bolsonaristas e vem num processo de afastamento do Jair. É importante deixar muito claro que o PSL era um flanco de batalha importante para o Bolsonaro. O Bolsonaro queria manter o PSL próximo por conta do tempo de TV, por conta de ele querer usar o fundo eleitoral, o fundo partidário, enfim, o escambau. E a gente ocupar essa legenda e desgadizar ela, extirpar todo o bolsonarista, que é o que eu vou fazer no partido, isso, primeiro ponto, ocupa um local que era importante para o Bolsonaro. Essa aqui é o último flanco de batalha que nós ocupamos contra o Bolsonaro. E agora eu sou detentor do meu mandato.
Então eu não devo fidelidade ao partido, e mais do que isso, o partido me deu independência, me deu carta branca para atuar, para criticar, para me posicionar, para reestruturar o partido a nível do estado de São Paulo e inclusive a possibilidade de participar das decisões a nível nacional. Então o PSL coloca a gente numa condição de afastar de uma vez por todas o bolsonarismo. O Bolsonaro quis tomar o Patriota para ampliar o poder dele e nós tiramos o maior ponto que ele poderia ter poder, que era justamente o PSL. É esse movimento que tem que ficar muito claro para todo mundo, entendeu? Eu estou falando aqui, por exemplo, de alçar o Arthur candidato a governador do estado de São Paulo com 1 minuto de tempo de TV, o maior tempo de TV de todos. Ele tinha 15 segundos no Patriota. Então é uma movimentação que visa o Arthur candidato ao governo de São Paulo e ao mesmo tempo inviabiliza a candidatura do Bolsonaro no PSL. É óbvio que se tiver Bolsonaro no partido eu tô fora. Só que a missão aqui que ficou muito clara para todo o partido a nível nacional e para os dirigentes é: estamos entrando no PSL para tirar, para rechaçar, para expurgar de uma vez por toda qualquer resquício bolsonarista. Qualquer parlamentar, qualquer candidato que tenha um pingo de pezinho do bolsonarismo tá fora. Felipe Marques disse o seguinte: parabéns, Rubinho, vamos eleger o Arthur. O PSL consegue entrar com a terceira via para a presidência? Tenho certeza que mais de 50% dos brasileiros não querem Lula nem Bolsonaro. É isso aí, Felipe, eu tenho certeza. A gente vai eleger o Arthur porque agora a gente tem condições reais de chegar lá. A gente tem condições reais de opor resistência à hegemonia tucana, ao grande tempo de TV do Partido dos Trabalhadores. A gente tem condições reais de comunicar as propostas do Arthur, de falar com as pessoas, de participar de todos os debates. Não tem como o Arthur ser recusado em debate agora, performando o percentual que ele tem. E com a quantidade de deputados que o PSL tem, o Arthur vai participar de todos os debates. Não tem como Globo, SBT, Band, Record sabotar a candidatura dele. E mais do que isso, o PSL consegue sim emplacar uma terceira via. É uma das propostas é que o PSL consiga trabalhar a terceira via. Ninguém quer nem Lula nem Bolsonaro. E aqui nós vamos conseguir construir a terceira via e alçar o Arthur ao governo do estado de São Paulo. Rafael Castro disse o seguinte: tem como mudar o número 17? Pega mal. Rafael, eu sei que o Bolsonaro maculou o número 17. Quem não vai se lembrar daquela galera ridícula dançando vai 17, aquela coisa toda. Eleitoralmente falando, juridicamente falando, até seria possível que o partido mudasse o número, mas eu acho que não é uma coisa que vai ser feita nesse momento. O número do partido vai continuar sendo 17, eu acredito, não é algo que nós conversamos, impusemos, olha, troque o número, não é algo que a gente debateu. O que eu coloquei e deixei bem claro é liberdade para atuar, liberdade para me posicionar, para criticar, para processar todo mundo e para expulsar bolsonarista do partido e principalmente garantia para a gente lançar o Arthur candidato ao governo em São Paulo e afastamento total do PT, do Lula e do Jair Bolsonaro. E isso nós tivemos. Vamos ver o que mais mandaram aqui. Rubinho, pergunta sincera, você não acha que o nome do PSL está muito manchado por causa da passagem do Bolsonaro por lá? Lembro de ver na campanha o Arthur e gente dizendo que não votaria no Russomano, nem ninguém do PSL. Nessa época o Bolsonaro já tinha saído, eu acho. Eu espero que não tenha problemas. Boa sorte. César, excelente pergunta. E eu vou te dar uma resposta muito sincera. Realmente existe uma mancha, uma mácula no partido por conta da passagem do Bolsonaro. Tanto é que muita gente questionou e você teve aqui a sinceridade de trazer essa pergunta, esse questionamento muito bem colocado. Só que o que acontece é o seguinte: o processo que eu pretendo realizar de expulsar todos os bolsonaristas do partido, essa limpeza que eu quero fazer do partido, vai tirar um pouco dessa mácula, dessa mancha. E obviamente o partido agindo corretamente com a gente, como tem agido até agora e como eu imagino que vai agir, sendo correto, dando a liberdade e cumprindo as garantias que atribuíram a gente, com certeza a imagem do partido vai ser refeita e as pessoas vão ver o projeto. É importante deixar muito claro que, gostem ou não, o partido é um mecanismo necessário para a gente concorrer. Infelizmente, a candidatura avulsa não é permitida ainda no Brasil e nós precisamos estar num veículo que permita concorrer, ser alçado ao cargo. E num partido como o PSL, o Arthur vai ter ferramentas, a gente vai ter ferramenta para trabalhar, ampliar a bancada do MBL na Câmara dos Deputados. Imagine você, a gente só tem o Kim hoje e olha a quantidade de coisas positivas que esse japonês faz. Imagina com uma bancada robusta. Dentro do partido a gente vai conseguir fazer isso. E aí eu já respondo uma outra pergunta. O voto nas pessoas do MBL não vai puxar os capitão piroca da vida que foram eleitos a reboque do Bolsonaro. Será gente do MBL, porque nós vamos construir a chapa.
Eu estou vindo para o PSL para reestruturar o partido a nível de São Paulo, construir a chapa de deputados federais, estaduais, construir a candidatura do Arthur ao governo, construir um bom nome para o Senado e trabalhar o PSL como candidatura da terceira via também. É uma forma da gente conseguir dar robustez, limpar o partido, filtrar o partido e conseguir expurgar de uma vez por todas o petismo e o bolsonarismo do Brasil. Essa é minha missão dentro do PSL. Vamos ver o que mais mandaram. Edgar Oliveira disse o seguinte: Rubinho, o PSL é um partido que recebe fundo eleitoral. Como lidar com isso? Edgar, todos os partidos recebem fundo eleitoral. Todos os partidos têm uma participação no fundo eleitoral. Infelizmente, não tem como a gente ir lá e falar não vai ter fundo eleitoral. Esse dinheiro vai para algum lugar, infelizmente. O nosso trabalho é combater que seja ampliado o valor e chegando, fazendo bancada na Câmara dos Deputados, a gente consiga acabar com essa imoralidade. O que eu posso dizer para você é que nós e nossos candidatos não usam o fundo eleitoral. Esse dinheiro não vai ser usado em nossas campanhas como nunca foi usado. Vamos para a próxima pergunta. Marcelo F. Andrade disse o seguinte: Rubinho, parece que está fazendo política. Parabéns pela nova legenda. No entanto, me pergunto se o Eduardo Bananinha não tem influência para sabotar a candidatura do Arthur dentro do PSL paulista. Marcelo, obrigado pela colocação, obrigado pela pergunta aqui me inspirando no Arthur, mas realmente, a nossa movimentação é política, uma articulação política, um movimento político, faz parte de uma estratégia, como eu disse no começo do vídeo, de ocupar um espaço que era importante para o Bolsonaro e jogar o bolsonarismo de lado e ao mesmo tempo dar condições para o Arthur concorrer com chances reais de ganhar a eleição e ao mesmo tempo a gente conseguir ampliar a bancada federal do movimento. Esse é nosso objetivo. Certo? E aí eu posso dizer, estamos realmente fazendo política que eu chamo de boa política, política transparente, política com inteligência, com raciocínio, certo? E quanto ao Eduardo Bolsonaro, é importante deixar bem claro, ele está enfraquecido dentro do partido, ele não tem mais comando dentro do PSL paulista ou do PSL nacional. Assim como ele pouco existe como deputado, ele não existe dentro do PSL, ele que inclusive já passou pelo Conselho de Ética, já foi suspenso e que muito em breve ele vai estar fora do PSL. No processo de expurgar os bolsonaristas, é óbvio que o Eduardo Bolsonaro não faz parte do projeto, ele está fora do PSL, muito em breve, tão logo a gente consiga executar todo o projeto. MPDCF disse o seguinte: caracas, esse é um partido que eu não esperava. Cara, isso realmente foi surpreendente, até nas conversas, para nós, para todos nós, foi surpreendente. O que mais foi surpreendente foi a transparência com que as lideranças do PSL, o Bozella, o Rueda, todo mundo tratou com a gente, com a forma muito clara que eles vieram conversando com os projetos, com o alinhamento e as possibilidades que eles garantiram. Então, dentro de tudo isso, me parece um projeto fértil, um terreno fértil para a gente criar o nosso projeto todo. Como eu venho dizendo repetidas vezes aqui no vídeo, a nível de Arthur, governador de São Paulo, a nível federal, a nível estadual, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir executar esse projeto. Vamos ver o que mais mandaram. Enzo Vernilli disse o seguinte: o Arthur também vai para o PSL? Na verdade, nem sei se ele também foi expulso do Patriotas. Enzo, o Arthur ele pode sair do Patriota quando ele bem entender, porque ele não tem mais o mandato vinculado ao partido, uma vez que ele foi expulso lá atrás do Democratas. Então, ele pode se filiar ao PSL a qualquer momento, ele está trabalhando isso, a gente está conversando, existe toda essa estratégia. Eu sou um desbravador, eu cheguei no partido primeiro para expurgar o gado, para tornar o partido mais limpo, para tornar o ambiente mais clean, mais filtrado, sem bolsonarista, um ambiente estável, e aí o Arthur vai sim, eu tenho certeza, se filiar ao PSL, e por isso eu preciso do apoio de vocês, para ajudar a expurgar o gado, colocar gente boa, gente nossa, ter voto de gente importante dentro do PSL, das legendas, constituir novos diretórios, ampliar a nível do estado de São Paulo e também fora. Se você acompanha o MBL, quer participar em outro estado, fala com a gente vai dar um jeito e eu tenho certeza, a gente vai trazer o Arthur pro PSL e a gente vai fazer ele governador do estado de São Paulo no ano que vem. E é isso, gente, essas foram as principais perguntas e eu quero deixar uma coisa bem clara, quero explicar uma coisa aqui para vocês. Tudo é muito complexo, é muito difícil, uma campanha eleitoral é muito difícil, só eu sei o que eu passei na campanha do ano passado, o que o Arthur passou, as complexidades, especialmente porque a gente faz uma campanha franca, de peito aberto e combatendo ali verdadeiros monstros que usam fundo eleitoral, que usam dinheiro, e a gente vai com o apoio das pessoas, com as nossas armas, com doações. Aqui não vai ser diferente, é assim que a gente vai fazer a campanha do Arthur para governador, as nossas campanhas a senador, deputado estadual, federal, é assim que a gente vai construir. Só que o PSL ele é um dos partidos que mais tem tempo de TV. Então isso é muito importante. Na propaganda eleitoral a gente consegue colocar as propostas, os projetos. Imagine você, olha o tempo que já foi esse vídeo.
o Arthur tinha apenas 15 segundos como candidato a prefeito. A gente tem que alçar São Paulo novamente ao status de locomotiva que sempre foi, discutir assuntos importantes, e para isso é importante que o Arthur tenha essas ferramentas. O Tempo de TV é essa ferramenta, e dentro do PSL ele vai conseguir usar ela com afinco, com estratégia. Para e pensa, se com pouco a gente já fez muito, imagina com o Tempo de TV do PSL. E mais do que isso, o Arthur vai poder participar de todos os debates. Você vai lembrar que na eleição do ano passado, porque ele estava no Patriota, em vários debates ele sequer foi convidado. Agora ele está performando 8% de intenções de voto há mais de um ano da eleição, num partido que garante a ele a participação em qualquer debate. Globo, Bandeirantes, Record, CNN, UOL, todo debate que tiver, o Arthur vai participar. Imagina você, o Arthur, debatendo em todo lugar abertamente contra Alckmin, contra Rodrigo Garcia, contra Boulos, contra Weintraub, contra qualquer outro candidato. Eu tenho certeza que ele vai atropelar todo mundo. E dentro desse partido, dentro do PSL, a gente vai garantir a participação dele. A minha filiação é estratégica. Eu venho, como eu disse aqui, como desbravador. Sou o primeiro do MBL a me filiar no partido. Meu papel é preparar o terreno. Eu sempre encarei grandes batalhas nos bastidores, tanto que eu só vinha concorrer em 2020, mesmo estando no MBL desde a fundação, lá em 2014. Meu papel sempre foi nos bastidores, articulando, conversando, é meu papel como advogado, dialogando. Eu tenho certeza que dentro do PSL eu vou conseguir executar isso com primazia, porque eu vou contar com o seu apoio. E eu tenho certeza que em breve a gente vai ter o Kim na fileira do partido, o Arthur, todos os candidatos do MBL, vamos constituir uma grande bancada e vamos executar um grande projeto em 2022. Para isso eu conto com vocês e peço que continuem acompanhando o meu mandato, meus projetos, minhas propostas e o que eu tenho feito, inclusive questionando, porque é isso que eu espero dos meus eleitores, questionamento e essa conversa franca que a gente está tendo aqui, tá bem? Um abraço e vamos processar tudo.